Oi, gente! Hoje eu vou trazer um pouquinho das minhas origens por aqui. Vou fazer um pãozinho delicioso sem glúten, um brioche, com a minha pegada, né? Mais saudável, mais gostoso. É possível sim comer pão sem glúten delicioso, sem ser aqueles que taca na parede, sabe? Não, aqui ele é macio, ele é fofinho e vocês vão ver que é muito fácil de fazer. Dá menos trabalho até de fazer pão sem glúten do que pão com glúten tradicional, que tem que sovar horas. Aqui não, rapidinho, papum, ele tá pronto. Então vem comigo! O primeiro passo para o nosso brioche é fazer uma mistura de farinhas. Muita gente fala, ai, quanta farinha que vai? É assim mesmo, gente. Para fazer pão sem glúten é necessário usar uma combinação diferente de farinhas, tá? Não é tão simples, ah, eu vou fazer um pão só de farinha de arroz, vai ficar horrível, vai ficar duro, seco, esfarelando, não presta. Então a gente combina várias farinhas para a gente ter um resultado melhor depois disso. Então nós vamos misturar 300 gramas de farinha de arroz, 200 gramas de farinha de aveia. Esses 200 gramas de farinha de aveia você pode substituir ou por farinha de grão de bico, farinha de amaranto, ou pode usar farinha de teff, ou farinha de feijão branco. É a farinha que você quiser, sem glúten, tá? Uma farinha de preferência que tenha uma estrutura. Depois disso a gente vai colocar também 300 gramas de polvilho doce. O polvilho doce ele ajuda a dar uma liga para o nosso pão. Só lembrar do pão de queijo que tem aquela liguinha? Mesma coisa, ele funciona para o pão. E também vamos colocar 200 gramas de fécula de batata e 200 gramas de farinha de amêndoas. A farinha de amêndoas pode substituir por qualquer farinha de oleaginosa, que seria farinha de castanha, farinha de macadâmia, de avelã. Agora a gente vai colocar as gomas. Eu vou usar 1 colher de chá e meia de goma xantana e 1 colher de chá e meia de CMC, que é o famoso carboximetilcelulose encontrado em casas de produtos para festa. Ah, e tem que usar os 2 espessantes? Não necessariamente, tem que usar a medida total. Então, se são 1,5 de cada, tem que usar até 3 colheres de chá de espessante. Misturou tudo, agora a gente vai separar para nossa receita 3 xícaras dessa mistura de farinhas. Agora, segundo passo super importante, vamos fazer a fermentação. Eu vou fazer a fermentação com 3/4 de xícara de água. Vou aquecer essa água suficiente para ficar tolerável ao toque. Colocou o dedinho, tá tolerável ao toque? Pode usar. Colocou o dedinho, está pelando, não usa. Vamos colocar também nessa água morna 1 colher de sopa de fermento para pão, aquele biológico seco instantâneo que compra no supermercado, não é o de bolo. E para dar um saborzinho e para ajudar na nossa fermentação, 2 colheres de sopa de açúcar. Pode ser qualquer açúcar, mascavo, mel, melado, agave. Misturou bem esse açúcar com o fermento na água morna. Agora a gente vai deixar descansar por aproximadamente 4 minutinhos, até ele formar um creme em cima, parecendo aquela espuma de um cappuccino, por exemplo. Fez o creme, fermentação correta. Não fez o creme, tem que fazer de novo, porque deu ruim. Agora a gente vai para os passos na nossa batedeira. Eu vou começar batendo os ingredientes líquidos, que são 3 ovos, 2 colheres de sopa de óleo de coco, vou usar o extra virgem. Vamos colocar também meia colher de sopa de vinagre de maçã. Bate um pouquinho só para misturar todos os ingredientes. A nossa espuma de fermento já deve ter reagido. A gente vai colocar na batedeira e já coloca também as 3 xícaras da nossa mistura de farinhas que a gente fez lá no começo. Bate um pouquinho, agora a gente vai acrescentar 1 colher de chá de sal. É super rápido para bater essa massa, coisa de 2 minutinhos. Misturou tudo, a massa tá pronta e já pode colocar na forma. Eu vou usar uma forminha apropriada para brioche, canelada, mas pode assar também naquelas formas de cupcake, pode ser nessa também. Ou quem não quiser fazer, pode assar naquela de bolo inglês, naquela de pão, mais retangular. Para modelar, eu vou untar um pouco a minha mão com óleo. E aí a gente vai fazer as bolinhas e colocar na forminha. Depois disso, deixa descansar por aproximadamente 30 minutos e aí vamos levar para assar. A gente não vai pré-aquecer o forno frio, desligado.
vamos ferver água suficiente para a gente colocar numa assadeira e ela durar todo o cozimento. Vamos colocar essa assadeira na parte mais inferior do forno, coloca os pãezinhos em cima e só na hora de assar. Colocou água fervendo lá na assadeira, fecha o forno e liga a 180 graus e ele vai assar por aproximadamente 20, 30 minutos, dependendo do forno. A gente faz esse truque para simular um forno combinado, que é o ideal para quem faz panificação sem glúten. Então é isso, gente. Esses são os nossos brioches sem glúten. Eles são deliciosos. Um dos meus pães prediletos, queridinho dos meus cursos que eu dou pelo Brasil. E aqui é assim, se vocês gostaram do nosso vídeo, deixa o seu like. Não esquece de compartilhar com os amigos pelas redes sociais. Temos metas para bater. O pessoal tá me pedindo pão francês e eu já disse que pão francês só entra quando atingirmos 1 milhão de inscritos. Então o trabalho de vocês é grande por aqui, porque eu tô fazendo o meu aqui toda semana com 2 receitas para vocês. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para receber tudo que entra aqui de novidade e a gente se vê numa próxima receita. Depois disso a gente vai colocar... Misturou tudo, agora a gente vai separar...